do versículo 13. Vou falar nesta noite a respeito da história do rico e do Lázaro, que está aí a partir do versículo 19, mas leremos a partir do versículo 13 para termos uma ideia do contexto. Diz assim a palavra de Deus: nenhum servo pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou há de se chegar a um e desprezar o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. E os fariseus, que eram avarentos, ouviam todas estas coisas e zombavam dele. E disse-lhes: vós sois os que vos justificais a vós mesmos diante dos homens, mas Deus conhece os vossos corações, porque o que entre os homens é elevado, perante Deus é abominação. A lei e os profetas duraram até João. Desde então é anunciado o reino de Deus, e todo homem emprega força para entrar nele. E é mais fácil passar o céu e a terra do que cair um tio da lei. Qualquer que deixa sua mulher e casa com outra, adultera. E aquele que casa com a repudiada pelo marido, adultera também. Ora, havia um homem rico que vestia-se de púrpura e de linho finíssimo, e vivia todos os dias regalada e esplendidamente. Havia também um certo mendigo chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele. Desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico, e os próprios cães vinham lamber-lhe as chagas. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado. E no inferno ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E clamando disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda a Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males. E agora este é consolado, e tu atormentado. E além disso, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os de lá passar para cá. E disse ele: Rogo-te, pois, ó Pai, que o mandes à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Disse-lhe Abraão: Eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. E disse ele: Não, pai Abraão, mas se algum dentre os mortos fosse ter com eles, arrepender-se-iam. Porém Abraão lhe disse: Se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco acreditarão, ainda que algum dos mortos ressuscite. Glória a Deus. Eu quero, nesta noite, falar sobre alguns valores. Valores. E esta passagem, ela é carregada de valores. Valores de 2 tipos, basicamente. Então, nós lemos aí sobre 2 pessoas. O rico e o Lázaro. Temos aí 2 homens em situações totalmente opostas. Um homem vivendo no luxo e o outro vivendo na sarjeta. O outro, um pobre, um mendigo, com o corpo cheio de feridas. E, ao que parece, os seus amigos eram os cães. Veja que situação. Agora pense bem. Por que Jesus está contando isso aqui? Por quê? Por causa dos versículos que nós lemos antes.
Ele disse lá no versículo 15, e disse-lhes, ele falou aos fariseus, vós sois os que vos justificais a vós mesmos diante dos homens, mas Deus conhece os vossos corações, porque o que entre os homens é elevado, perante Deus é abominação. Então Jesus está falando aqui da visão humana e da visão divina. Então no primeiro momento, ele fala de uma cena que nós estamos cansados de ver. Não é mesmo? Pessoas ricas, muito ricas, pessoas pobres, muito pobres. Mas uma é a forma dos homens avaliarem, outra é a forma de Deus. Já pensou se nós fôssemos avaliar a situação destes dois homens? Qual dos dois estava bem? O rico ou o pobre? Hein? O rico? Qual que foi para o céu? Qual foi para o paraíso? Então, quem estava bem? Então, uma coisa é a avaliação humana. Se você olhar o rico e o pobre, você, como alguns disseram aqui, quem está bem? O rico. Mas de fato não era. De acordo com a visão de Deus, não era. Então, a nossa tendência é dizer, o rico está bem. Mas isso nem sempre é verdade. Não é mesmo? Quem aqui é a imagem do sucesso? Aos olhos humanos, é o rico. E o outro seria a imagem do fracasso? Não é verdade? Ele seria considerado um fracassado. Quem é o próspero? Hein? Quem é o próspero? O rico? Humanamente falando, é o rico. Mas diante de Deus, o pobre era o verdadeiro próspero. Esse texto é uma pedrada, não é? Que Jesus deu nos fariseus. Porque ele contrariou a expectativa dos fariseus. Então, já pensou se Lázaro vivesse hoje, o que nós diríamos para Lázaro? Lázaro, rapaz, você tem que se converter. Ele diria assim, eu já sou convertido. Mas como que você é convertido e está vivendo nessa dificuldade toda? Lázaro, você tem que buscar libertação. Tem uma maldição na sua vida, Lázaro. Uma maldição hereditária na sua vida, Lázaro. Você tem que ser liberto. Talvez fizéssemos esse tipo de avaliação. Mas Lázaro é que estava bem. Lázaro é que estava bem. Por que nós podemos dizer isso? Pelos resultados. Não é? O rico morreu e foi para o inferno. Lázaro morreu e foi para o paraíso. Então, de fato, quem estava bem era o Lázaro. Era o pobre. Então, existe uma realidade aparente, uma realidade natural que nos engana, que nos ilude. Mas por trás disso, existe uma realidade espiritual. Então, por trás daquela realidade de riqueza daquele homem, havia o quê? Uma miséria espiritual. Aquele rico era um ímpio, vivendo longe de Deus. Podemos dizer isso por quê? Porque ele foi para o inferno. E o Lázaro? O Lázaro era um servo de Deus, fiel ao Senhor. Mas como é que eu posso dizer isso? Pelo resultado da sua vida. Ele foi salvo. Eu jamais poderia dizer que ele foi salvo porque era pobre. De jeito nenhum. Ele seria salvo por ser pobre? Por ser mendigo? Por ser doente? Não, isso não salva ninguém. Então, eu só posso concluir que ele foi salvo porque ele era um servo fiel ao Senhor. Ele era um crente. Ele era servo de Deus. Então, ele foi salvo por causa disso. Então, existe por trás da realidade natural uma realidade espiritual. Então, nós precisamos avaliar essa realidade espiritual que está oculta. Quantas vezes
nós temos uma fachada maravilhosa, como esse homem rico. Mas como é que está a situação espiritual? Como está? Então a grande questão dessa mensagem é essa: como está a nossa condição espiritual? É isso que nós precisamos avaliar em primeiro plano. Isso é mais importante do que qualquer coisa material. É para isso que Jesus está chamando a atenção aqui dos fariseus. Porque aqui está escrito que os fariseus eram verdadeiros valores da vida. Os verdadeiros. Então o que aconteceu? Chegou aí no versículo 22. Esses homens morreram. Então, aquela realidade natural, ela foi encerrada. Aquela vida de riqueza foi encerrada. Aquela vida de pobreza foi encerrada. Mas a realidade espiritual daqueles homens continuou. Continuou. Então aí nós temos alguns princípios muito importantes do que? Da vida após a morte. Nós temos aí nesse relato de Jesus. A morte não é o fim. A morte é apenas uma passagem. E nós vemos isso claramente nas palavras de Jesus. Então, tudo acabou no versículo 22? Não, tem o versículo 23. Cuidado. Né? O versículo 22 não é o fim. Tem versículo 23, gente, depois. Tem versículo 24, tem versículo 25, tem versículo 26. A coisa não acaba. Não é? A coisa vai ficando difícil. Então, o que acontece? Nós temos alguns princípios aqui muito fortes e muito claros. Primeiro, esses homens não reencarnaram. Ok? Eles não reencarnaram? Não. Outro. Eles não foram exterminados, como algumas pessoas dizem, né? Ah, morreu, acabou. Não, aqui não teve morreu, acabou para eles, não. Eles não foram exterminados. Também, eles não ficaram aqui vagando na terra. Não é? Dois espíritos vagando pela terra, não é? Trabalhando de assombração. Não. Não. Eles também não ficaram aqui trabalhando em centro espírita, né? Baixando lá em centro, dando entrevista. Não. Não tem isso, meus irmãos. Quem baixa lá no centro espírita é o demônio. Não é? As pessoas que morrem, aqui Jesus ensinou que elas vão em um desses dois lugares. Aqui na terra, elas não ficam. Então, com a morte, a realidade natural foi encerrada, a realidade espiritual continuou, e a situação daqueles homens, ela se inverteu. Aquele que era rico aqui, do outro lado, ele passou a ser um necessitado, pedindo ajuda. Aquele que aqui era pobre e necessitado, do outro lado, ele passou a viver em delícias eternas. Oh, maravilha! Glória a Deus! E o texto vai falar de alguns valores. Alguns valores. Depois da morte, depois do versículo 22, o que nós temos de valores depois da morte? Os valores anteriores eram o quê? Riqueza, não é? Roupa bacana, de púrpura, linho finíssimo, uma mesa farta. Eram os valores anteriores ao versículo 22. Mas e depois do versículo 22? No versículo 24, nós temos algo de ordem material. Mas como assim? Material depois da morte? O rico queria que Lázaro molhasse o seu dedo e viesse refrescar a sua língua. Água. Creio que a única coisa material que será lembrada e desejada no inferno será água. Água. Por que Jesus falou isso? Para nós termos ideia do que é o inferno.
Ah, mas água? Mas nós não estamos falando de uma realidade espiritual? Aproveitar e tomar um pouco, né? Olha, isso aqui está mostrando que no inferno as pessoas terão corpos. Tá? As pessoas terão corpos. E as pessoas sentirão sede. Então, a única coisa material que será lembrada e desejada será a água. Fora isso, nós temos aí valores espirituais. No versículo 24, o rico clama: Pai Abraão, tem misericórdia de mim. A misericórdia, um valor que talvez em vida o rico nunca tenha falado essa palavra. Você já viu algum rico pedir misericórdia? Você já viu? Mas no inferno haverá muita gente pedindo misericórdia. Então o valor, a misericórdia é um valor espiritual inefável, de preço inestimável, que nós precisamos valorizar e precisamos lançar mão dela enquanto está à nossa disposição. Lá no inferno, o rico lembrou da misericórdia, mas para ele não tinha misericórdia mais. O rico lembrou de quê? Dos seus irmãos. Não foi? Ele falou: olha, tem lá na casa do meu pai, lá na terra, 5 irmãos. Manda Lázaro ir lá pregar para eles. Ah, então ele se lembrou das pessoas. Lá no inferno, ele passou a valorizar as pessoas. Em vida, aqui na terra parece que ele não valorizava. Aqui não diz que algum dia aquele rico foi lá atender Lázaro na porta, foi levar um marmitex para ele, dar um pedaço de pão. Não. Mas lá no inferno, ele aprendeu a valorizar as pessoas, ele lembrou das pessoas. O que mais? Aquele rico, ele passou a se preocupar com o evangelismo. Meu Deus, evangelismo. Foi. Ele falou assim: olha, manda Lázaro ir lá pregar para os meus irmãos. Oh, pregar? Dar testemunho para os irmãos? Por que ele não fez isso quando estava vivo? Ah, então a pregação, o evangelismo foi lembrado lá no inferno. Mas era tarde demais. Olha, Deus nos manda evangelizar hoje. Deus nos manda evangelizar hoje. Olha, o que mais que foi lembrado? Já nas palavras de Abraão, não é? Abraão falou: ó, os seus irmãos têm Moisés e os profetas. O que significa Moisés e os profetas? O Antigo Testamento. Quando fala assim, Moisés e os profetas, era uma forma comum nos dias de Jesus das pessoas fazerem referência às escrituras do Antigo Testamento. Ah, então a Bíblia, ela foi lembrada. Mas para aquele homem rico era tarde demais. Quer dizer, em vida, aquele homem também, como seus irmãos, ele não valorizou a palavra de Deus. Ele não leu a palavra de Deus. Ou pode até ter lido, mas de uma coisa nós temos certeza: ele não obedeceu. Porque se ele tivesse obedecido, ele não teria ido para o inferno. O que mais? Qual outro valor que nós temos aí? No versículo 30, o arrependimento. Olha, pai Abraão, se algum morto ressuscitar para pregar, os meus irmãos vão se arrepender. Então, olha aí um valor espiritual também, o arrependimento. Então, esse homem, ele reconheceu que o mais importante não era o dinheiro, o mais importante não eram os bens materiais, mas era o quê? As pessoas, a misericórdia, a palavra de Deus, a pregação da palavra, o evangelismo e o arrependimento. E ele fez aqui alguns pedidos. Não é? Ele queria o quê? Que Lázaro molhasse a língua dele. E a resposta foi: não. Ele queria que o Lázaro fosse enviado para pregar aos irmãos. A resposta foi: não. Meus irmãos, no inferno
a resposta é sempre não. Misericórdia, né? No inferno, a resposta é sempre não. Então nós precisamos de clamar a Deus hoje. Precisamos de clamar a Deus aqui. Valorizar o que Ele está nos ensinando. E não fazer uma inversão de valores na nossa vida. Agora eu fico imaginando como as coisas seriam se elas não fossem da forma como são. E às vezes eu chego a umas conclusões interessantes. Imagina se esse rico aqui pudesse voltar à terra. Olha, esse homem, eu garanto para vocês, ele seria um homem totalmente transformado. Depois de ter estado no inferno, né? Ele seria um homem totalmente transformado. Ele seria um louco por Jesus. Não seria? Ele seria um louco por Jesus. Se ele tivesse a oportunidade de voltar, eu creio que o primeiro lugar onde ele iria era lá na casa dos irmãos pregar o evangelho. Ele pregaria o evangelho em toda parte, de noite, de dia, de madrugada, não é? Ao vivo, pela internet, onde for. Ele pregaria a palavra de Deus, ele clamaria às pessoas para que elas se arrependessem. Ele leria a Bíblia toda. Vocês têm dúvida disso? Depois de ter estado no inferno e pudesse voltar, ele leria a Bíblia toda. Ele seria um comedor de Bíblia. Ele não deixaria a Bíblia guardadinha na estante. Guardadinha na estante. Acumulando poeira. Não. Ele não deixaria a Bíblia aberta no Salmo 91, amarelando, ou deixando a página ficar até marrom, não é? Sem virar a página. Ele não faria isso, não. Ele seria o maior leitor da Bíblia da sua época. Seria um grande evangelista. Mas, acima de tudo, ele passaria a ser um homem fiel a Deus. Passaria a ser um crente fervoroso. E, no final, ele iria para o céu. Mas isso é apenas uma ilusão, né? Porque do inferno não se volta. Meus irmãos, esta mensagem não é uma apologia à pobreza. Não. Não é Jesus não tinha esse propósito de fazer apologia à pobreza, dizer que as pessoas têm que ser pobres mesmo, têm que ser miseráveis. Não, não é isso não. Mesmo porque aqui nesse texto tem um homem chamado Abraão, não é verdade? Abraão foi um homem riquíssimo e ele foi salvo. Não é? Os irmãos ricos agora estão aliviados. Glória a Deus, Abraão foi para o céu. Oh, maravilha! Então, não é a riqueza que vai levar ninguém para o céu, também não é a pobreza que vai levar ninguém para o céu, porque também tem muito pobre que é infiel, não é? Que não lê a Bíblia, não obedece, não serve a Deus, não se arrepende dos seus pecados, não faz a vontade de Deus, ele vai para o inferno também. Então não é apologia à pobreza. Mas o que é o propósito de Jesus nesse texto? Que nós valorizemos o que é mais importante. Não podemos perder de vista os valores espirituais. E o que é que nós estamos buscando de Deus, meus irmãos? Você pode buscar muitas coisas, não que sejam proibidas, mas o que é que nós temos? Nós estamos atrás de Deus por quê? Por causa de coisas materiais? Misericórdia. Misericórdia. Coisas materiais o ímpio também tem. Até muito mais do que a gente, né? Se você chegar para um ímpio, dependendo do ímpio, né, e falar assim, ó, vem para Jesus que você vai prosperar, você vai ter dinheiro, você vai abrir seu próprio negócio, vai ter casa própria, vai ter carro zero importado, vai ter jatinho particular e tal. Talvez ele vire para você e fale assim, então eu não preciso de Jesus. Eu já tenho tudo isso. Então, nós estamos atrás de Jesus para quê?
queremos bênçãos materiais, tudo bem, mas não foi por isso que Jesus morreu na cruz. Jesus não derramou o sangue dele na cruz para você ter casa própria, não. Jesus derramou o sangue dele na cruz para você ser perdoado dos seus pecados, para você ter uma condição espiritual boa diante de Deus, para você ser fiel a Deus, para você servir a Deus, com dinheiro ou sem dinheiro. Se for com dinheiro, melhor, né? Mas se for sem dinheiro, como é que faz? Olha, Lázaro era um servo de Deus. Eu sei porque ele foi salvo. Mas ele não ficou rico por causa disso. Ele não enriqueceu por causa disso. Né? Agora, Lázaro, ele nos deixa uma lição muito grande. Ele suportou as aflições da vida. Qual de nós, no lugar dele, continuaria fiel a Deus? Hã? Precisamos repensar algumas coisas. Será que Deus tem obrigação de resolver todos os nossos problemas? Lázaro teve alguns problemas aqui que não foram resolvidos. Mas ele foi fiel a Deus até a morte. E quando ele morreu, os anjos vieram levá-lo para o céu. E quando o rico morreu, os anjos vieram? Só se forem os anjos de Satanás. Não é? Então, a palavra de Deus para nós hoje é: vamos colocar em ordem a nossa escala de valor. Vamos colocar os valores espirituais em primeiro lugar. Mas também vamos valorizar as pessoas. No inferno, aquele rico lembrou-se das pessoas. Na terra, ele valorizava o dinheiro. Então, é uma palavra de Jesus, não é uma palavra minha, não. Não teria capacidade para escrever isso. Palavra de Jesus para nós. Vamos repensar os nossos valores. Não vamos trocar os valores espirituais pelos valores materiais, por valores passageiros. Não vamos abrir mão de princípios espirituais por causa de dinheiro. Se você puder ganhar dinheiro e manter sua comunhão com Deus, glória a Deus, ganhe dinheiro. Mas se para ganhar dinheiro você tiver de perder a sua paz, rejeite esse dinheiro. Se para ganhar dinheiro você tiver de deixar de ser crente, rejeite esse dinheiro. Porque é melhor ser pobre e ir para a glória do que ser rico e ir para o inferno. Não é isso? Então, que nós possamos pensar sobre isso, colocar ordem à nossa escala de valores e saber que não podemos viver por uma questão de uma situação material, mas sim por uma situação espiritual. Ela deve ser sempre o nosso alvo, a nossa prioridade. E o material é secundário. Se Deus nos der, glória a Deus. Se Deus não nos der, glória a Deus também. E nós seremos fiéis do mesmo jeito, em nome de Jesus. Amém? Amém. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Jesus.